Eu descobri uma doença, eu devo ou não devo estudar sobre ela, ler sobre ela, ver vídeo no YouTube sobre ela? Eu vou contar essa situação porque eu tenho esse canal no YouTube que eu posto vídeo com uma frequência grande sobre temas, sobre doenças, sobre sinal e sintoma. E chegou no consultório uma situação dessa, né? Uma família falando, doutor, ele fica lendo sobre a doença dele e isso piora a saúde mental dele, né? Ele está fazendo isso excessivamente, né? O que é que você acha disso, né? E o que é que eu vou explicar para todo, e a mesma forma que eu explico para todo paciente meu, né? Para mim, uma das coisas mais importantes quando você adoece é entender o que está acontecendo com você, o que aconteceu e o que pode acontecer. Na minha visão, a informação cria, sem dúvida nenhuma, às vezes uma ansiedade, uma expectativa, mas é melhor do que a desinformação. Júlio, isso funciona para todo mundo? Não. Eu tenho pacientes que falam dessa maneira. Júlio, o que você tiver decidido com minha família, decida com minha família. Não quero saber o que está acontecendo, não quero saber se eu vou operar ou não vou operar, decida com elas. É uma decisão da pessoa. Acontece muitas vezes com pessoas mais velhas, às vezes idosos e tal, eles optam por fazer isso. Não, eu converso com minha filha, eu converso com meu filho, não quer se meter muito e terceiriza a decisão. É uma opção, mas é o raro. O mais comum é a pessoa querer participar, né? Normalmente ela quer participar de forma compartilhada, onde a família ajuda também. Então eu digo, na fase inicial, quando você recebe o diagnóstico da doença, eu acho muito importante você se informar. Serve para todo mundo? Não. Eu dou exemplo de pessoas que às vezes não querem nem saber o que tem, né? Existe essa situação, né? Em especial pessoas mais velhas, às vezes notam esse comportamento. Jovem é muito mais difícil acontecer. Mas já aconteceu, já vi situações também disso, né? Que às vezes o jovem terceiriza para a mãe, para o pai, decide e tal, não quero saber muito disso não. Às vezes maior de idade mesmo, tem um convívio muito intenso, mora com os pais e sempre os pais decidiram por ele e na hora de adoecer ele não quer também decidir. Mas não é o mais comum. Então o que eu digo para todo paciente? Se informe. Saiba sobre a doença, né? Concorde ou não com o diagnóstico, ouça outra opinião. Eu lido com muita doença rara como neurocirurgião. Então eu tenho muito paciente e trabalho só no setor privado, né? Então muito paciente que passou por 2, 3 opiniões, eu falo, é isso mesmo. Vai consolidando sua informação, vai consolidando sobre o diagnóstico, os exames, se tem algum que precisa, né? E até chegar o momento da decisão terapêutica. Vai operar, não vai operar, vai fazer radiocirurgia, vai fazer cirurgia aberta, quais técnicas tem. Essa informação para mim é essencial. Posteriormente a isso, né, entenda qual o caminho melhor seguir, entenda os riscos daquele caminho. Se for radiocirurgia, qual o risco da radiocirurgia? Se for cirurgia, qual o risco da cirurgia? Se não for operar, também tem risco não operar. Aquilo pode crescer, como é que vai, qual o comportamento da doença. Na minha opinião, é importante você pegar toda essa informação, mas não resuma a sua vida à doença. Qual o risco que eu acho e falo para todo paciente? Você, com qualquer doença que você tenha, eu vou ter doença, você vai ter doença, todo mundo vai ter doença, né? Nós continuamos vivos, continuamos ativos, continuamos com outras necessidades. Então se divirta, vá passear, vá viajar, vá seguir sua vida, se isso for possível, claro, se o médico liberar. Não abandone tratamento nenhum, mas siga sua vida nos outros horários, né? Então sua vida vai mudar? Vai, na maioria das vezes eu trabalho com muito paciente oncológico, então vai ter quimioterapia, vai ter muito exame, vai dar uma chacoalhada na vida, não tem jeito. Mas você tem que ter tempo de lazer, tem que ter tempo. Então assim, você resumir sua vida, só ler e só falar da doença, eu não acho saudável. Por isso que todo paciente eu encaminho imediatamente, né, e converso com ele, se ele tiver condições, né, ir para o psicólogo, para fazer uma avaliação, para ter alguém para conversar, para justamente estar entendendo esse processo de adoecimento, de como é que ele vai conviver, quais são as dificuldades, quais são as facilidades. E normalmente a família junto, porque não é incomum a família e o paciente mergulhar na doença e ficar só falando de doença, só vive sobre a doença, só é hospital. Claro, sua vida vai mudar e você vai ter esse convívio mais intenso nos pacientes, pelo menos neurocológicos que eu vivo, de exame, de ansiedade, se o exame deu ou não positivo, de passar por cirurgia, isso aí vai chacoalhar a sua vida, mas você não pode viver só com isso. Então tenha o seu lazer, tenha o seu divertimento. Eu até brinco com o paciente no pós-operatório, né, ele passou por aquele estresse todo, UTI, tá, vai pro quarto, aí eu falo assim, ó, tá na hora de você se atualizar os memes, os grupos de WhatsApp e tal, pra você sair desse mundo, senão você sem dúvida nenhuma tem uma grande chance de ter um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, se você só viver pensando na doença, tá bom? Na minha opinião, se informar é bom, ajudar a decidir é excelente, né? Entender os prós e os contras, mas nunca resumir sua vida à doença. Espero que tenha ajudado. Abraço.